O grande incêndio de Gateshead em Newcastle foi uma série trágica e espetacular de eventos que começou na sexta-feira, 6 de outubro de 1854, na qual uma quantidade substancial de propriedade em duas cidades do nordeste da Inglaterra foi destruída em uma série de incêndios e uma explosão que matou 53 e feriu centenas. Há apenas um edifício ainda existente no Newcastle Quayside que antecedeu o incêndio. As cidades de Newcastle upon Tyne e Gateshead ficam uma em frente à outra, em encostas relativamente íngremes que levam até o rio Tyne. No lado norte fica Newcastle, cujo cais era um dos maiores do reino, com muita navegação e a concentração dos negócios e comércio da cidade. Gateshead tinha um desenvolvimento denso semelhante em frente ao cais com manufaturas, moinhos e armazéns construídos até a beira da água, atrás dos quais e subindo a colina havia inúmeras moradias densamente ocupadas. As cidades eram ligadas por duas pontes, construídas a não mais de 100 pés, 30 metros, de distância uma da outra. A mais antiga era uma ponte de pedra de 9 arcos, construída em 1771, a terceira a ser construída no local. Um pouco a montante estava a nova High Level Bridge de Robert Stevenson, concluída 5 anos antes, em 1849, um engenhoso projeto de 2 andares permitindo o tráfego ferroviário no andar superior e o tráfego rodoviário no inferior. Na margem do rio Gateshead, a poucos metros a jusante da Ponte Velha, ficavam as esplêndidas novas instalações da fábrica dos senhores J. Wilson e Sons, fabricantes de lã penteada. Este grande edifício iluminado a gás foi erguido após um incêndio que destruiu suas instalações anteriores, no mesmo local, 3 anos antes dos eventos deste grande incêndio. À 00:30 de sexta-feira, 6 de outubro de 1854, o moinho foi descoberto em chamas, o grito foi levantado e imediatamente as ruas se encheram de pessoas correndo para a cena da crescente conflagração. O fogo estava confinado aos andares superiores do edifício, esforços foram feitos para salvar o estoque nos andares inferiores, mas as grandes quantidades de óleo nas instalações, usadas para tratar lã, adicionaram combustível ao fogo e rapidamente reduziram as tentativas. Apesar do pronto atendimento dos carros de bombeiros de North British e Newcastle, em 1 hora o edifício era uma massa de chamas e em 2 o telhado caiu e o edifício era um naufrágio total. Nas imediações de Wilson e Sons havia um depósito de títulos construído 12 anos antes por Charles Bertrand, e geralmente conhecido por seu nome. O edifício era extenso, alcançando 7 andares, e capaz de armazenar uma quantidade imensa de mercadorias. Na época, era usado para armazenar milhares de toneladas de enxofre, nitrato de sódio e outros combustíveis. Era em parte uma estrutura dupla à prova de fogo, com enormes pilares de metal e todas as precauções devidas contra incêndio para a época. Apesar disso, devido à proximidade com a fábrica de lã penteada, o calor intenso fez com que o enxofre se inflamasse, derretesse e escorresse em um estado líquido de chama azul ardente pelas janelas. As autoridades, abandonando a fábrica, procuraram salvar o armazém, direcionando todos os seus esforços para ele, e foram reforçadas pelos militares com seu carro de bombeiros. Esse esforço foi frustrado pela ampla dispersão de marcas em chamas do telhado caído da fábrica, o que deu estímulo adicional ao enxofre em chamas. Às 3 da manhã, todo o armazém era um corpo de chamas mais terrivelmente magnífico. O incêndio sulfuroso iluminou o rio e sua navegação, a ponte High Level, o castelo, os campanários das igrejas de Todos os Santos, São Nicolau e Santa Maria, e todos os objetos proeminentes,
com uma luz roxa lúgubre. Dos vários andares do armazém, o enxofre fluía em torrentes como fluxos de lava, e o edifício parecia uma catarata em chamas. No entanto, naquele momento, a ocorrência não tinha outro aspecto além do de um incêndio terrível, uma tremenda tempestade de fogo suficientemente séria por si só e totalmente sem precedentes nos anais do distrito. Um incêndio tão grande naturalmente atraiu muitos espectadores, que ocuparam todos os lugares nas pontes, barcos, cais e prédios ao redor. O fogo se espalhou para um pier de madeira usado antigamente para carregar carvão, que por um tempo dividiu com o armazém a atenção da multidão aglomerada. Uma leve concussão alertou a multidão de que havia algo mais perigoso do que enxofre sozinho na pilha em chamas. Uma segunda leve explosão não alertou os bombeiros e as multidões ao redor. Uma terceira passou despercebida. Depois de alguns minutos, ocorreu a explosão final. Os cofres do armazém foram abertos com uma tremenda e terrível explosão, ouvida a 20 milhas, 32 quilômetros, de distância. Os navios no rio se levantaram como se açoitados por uma tempestade repentina. A velha ponte tremeu, e a nova estremeceu. Paredes enormes foram desintegradas em montes, casas caíram em ruínas. A venerável igreja paroquial de Street Mary, na colina em Gateshead, foi destruída. Lápides foram quebradas e erguidas. Os ponteiros do mostrador do relógio marcavam 10 minutos para as 3. Uma espessa fumaça preta subia como uma coluna de nuvem, temporariamente tudo ficou em silêncio, e então a cena foi iluminada pelos destroços em chamas caindo do armazém, pelo barulho de casas caindo e depois pelos gritos dos feridos. A força da explosão foi imensa, e detritos pesados foram lançados a até 3-4 milhas, 1,2 km, do local da explosão. Enormes blocos de granito que formavam o bonde para carrinhos do lado de fora do armazém foram arremessados sobre a igreja por 200 e 300 metros em ruas e edifícios vizinhos. Um deles foi registrado como caindo a 400 metros, 370 metros, de distância através do telhado do pub Grey Horse. Uma pedra de 20 pedras, 280 lb, 127 kg, de peso danificou a propriedade em Oakvelgate. Grandes blocos de madeira e pedra foram projetados amplamente sobre Newcastle, atingindo a extremidade oeste do cais. O escritório do jornal Courant na Pilgrim Street foi atingido. Uma pedra pesando 18,5 libras, 8,4 kg, caiu através do telhado de uma ótica na Grey Street. Quando os trabalhadores a descobriram pela manhã, ela ainda estava quente demais para tocar. Uma enorme viga de madeira, de 6 pés de comprimento, foi encontrada no telhado da Igreja de Todos os Santos, Newcastle upon Tyne. Outro, com 3 metros de comprimento e pesando 150 kg, caiu no Ridley Arms, na Pilgrim Street, e outros no telhado de uma casa na Mosley Street. A reverberação da explosão foi ouvida em North Shields, a 16 km de distância, onde os moradores pensaram que o choque foi um terremoto. Luzes a gás em uma fábrica de papel de Jarrow foram apagadas. Restos leves do incêndio foram espalhados por 10 km de Gateshead e arredores. Mineiros na mina de carvão de Monkwearmouth, a mais profunda do país e a 18 km de distância, ouviram a explosão e vieram à superfície, preocupados com a causa. 30 km a oeste em Wrexham, 56 km ao norte em Alnwick, e 64 km ao sul em Hartlepool, a explosão foi ouvida distintamente, e por 37 km em direção ao mar.
A luz das chamas podia ser vista, refletida no céu, a 80 quilômetros de distância em Northallerton. E enquanto o relato da explosão viajou tão longe, as pessoas na cena eram insensíveis a isso. Elas se descrevem como tendo sido levantadas do chão e arremessadas para baixo, a violência as atordoando completamente, e quando acordaram em estupor, tiveram apenas a vaga ideia de um som rolante em seus ouvidos. A cratera da explosão foi medida com uma profundidade de 12 metros e um diâmetro de 15 metros. O poder do projétil da explosão espalhou destroços em chamas amplamente por Newcastle, e a explosão arrancou telhados como se fosse receber essa chuva flamejante. 100 metros de fachada de rua, escritórios, lojas e armazéns estavam em chamas em pouco tempo, a conflagração subindo a colina, Butcher Bank, até Pilgrim Street. Uma segunda conflagração, em um triângulo delimitado por Pilgrim Street, Butchers Bank e George's Stairs, tomou conta. Todas as forças combinadas dos bombeiros locais foram direcionadas para as propriedades de Gateshead e, além disso, estavam enterradas sob os escombros. O fogo se moveu tão rapidamente pelos prédios lotados que foi impossível apagá-lo. A High Level Bridge forneceu uma excelente plataforma elevada para a observação dos incêndios gêmeos, à medida que se estendiam em Gateshead e Newcastle. As partes mais baixas das cidades assumiam o aspecto de um caldeirão em chamas. Uma massa de curiosos aglomerava-se na ponte inferior observando as chamas que subiam da esquerda para a direita, elevando-se e saltando de casa em casa, de viela em viela, de rua em rua. Os incêndios, de hora em hora, progrediam desenfreadamente, derrubando irresistivelmente tudo que chegasse ao alcance de seu poder, controlados apenas providencialmente. As autoridades se moviam, durante todo o tempo, com toda a velocidade à sua disposição, dirigidas pelos dois prefeitos, com assistência de homens dos conselhos, membros do Conselho de Guardiões, 2 brigadas de incêndio e oficiais e homens da guarnição local. Assim que os fios telegráficos da área, danificados pela explosão, puderam ser consertados, pedidos de assistência foram feitos para as cidades vizinhas. Carros de bombeiros foram enviados pelos meios mais rápidos de Durham, Wrexham, Carlisle, Morpeth e Berwick. Carros de bombeiros flutuantes de Shields e Sunderland foram despachados, assim como outros 3 carros da última cidade. Devido aos ferimentos graves aos militares de Gateshead, destacamentos foram enviados de Tynemouth, Sunderland e Carlisle, que chegaram nos primeiros trens. Esse esforço combinado durante o início do dia parecia estar verificando o progresso das chamas. Depois do meio-dia, uma renovação da conflagração no lado de Gateshead surgiu quando um fluxo de enxofre ardente seguiu para o leste ao longo da margem do rio, incendiando o moinho de farinha do Sr. Davidson, que até então tinha sido apenas destruído pela explosão. Ele foi rapidamente aceso e, por várias horas depois, o fogo viajou para o leste de prédio em prédio. Essa massa de prédios ainda estava acesa à meia-noite, momento em que as chamas estavam lambendo a igreja de Street Mary, mas isso foi salvo por um esforço heróico. Na emergência, foi resolvido demolir por explosão algumas das casas já destruídas a leste do incêndio para formar um corta-fogo, uma tarefa rapidamente realizada por grupos de sapadores e mineiros. Por esse meio, e pela ação dos poderosos motores flutuantes, o fogo foi confinado e, por fim, consumido e extinto. A High Level Bridge mais uma vez forneceu uma plataforma de primeira classe para a observação dos efeitos da explosão e do incêndio. Olhando para o leste a partir dela, o olho podia abranger toda a esfera de devastação, absorvendo os destroços ainda fumegantes da propriedade nivelada ao chão.
Além dos danos menos sérios à propriedade nos arredores da cidade, a força da explosão deixou suas marcas em telhados arrancados, paredes e frontões derrubados, escadas quebradas, portas estilhaçadas, janelas demolidas, armações e caixilhos, causando estragos completos em propriedades que não destruiu totalmente. Tão disseminado foi o dano que dificilmente uma casa na parte baixa e média de Newcastle escapou ilesa. Em Sand Hill, 9 em cada 10 fachadas de lojas foram destruídas. Em Deeside, Dean Street, Mosley Street, Collingwood Street, Grey Street, Market Street, Pilgrim Street e até mesmo em Clayton Street West, os mesmos efeitos foram em grande parte observáveis. Em Gateshead, os mesmos efeitos foram produzidos em Pipewelgate, Bridge Street, Church Street, Battlebank, Cannon Street, Oakvelgate e ruas além. A área estava lotada como se fosse um dia de feira, durante toda a sexta-feira e pelo resto do fim de semana. Estima-se que 20.000 pessoas chegaram de trem no sábado, trens especiais foram colocados, funcionando a cada hora. A escala de ferimentos e perdas de vidas foi menor do que se poderia imaginar em uma noite tão infernal. Cerca de 53 pessoas foram contabilizadas como mortas, incluindo Alexander Dabson, o segundo filho de 26 anos do renomado arquiteto de Newcastle John Dabson, Charles Bertrand, dono do armazém que explodiu, e William Davidson, descendente da família dona do Moinho. Os números de feridos são menos confiáveis, mas supõe-se que de 400 a 500 pessoas ficaram feridas, algumas horrivelmente, e muitas recebendo tratamento no Gateshead Dispensary e no Newcastle Infirmary. No último hospital, as queimas dos pacientes internados existentes foram dadas aos recém-feridos, e os pacientes internados existentes quando possível cuidaram dos novos encargos em suas queimas, sob a direção da equipe médica. 200 famílias das classes mais pobres foram queimadas de suas casas, entre elas, vários órfãos e viúvas. Cada uma delas foi calculada como tendo perdido, em média, 15 libras esterlinas de propriedade. Um único fundo benevolente foi estabelecido, embora o maior número de sofredores estivesse do lado de Gateshead. O Conselho de Gateshead começou a coleta com uma doação de 600 libras esterlinas e abriu uma lista de assinaturas para doadores. O Conselho de Newcastle realizou uma reunião pública no Guildhall e abriu uma lista, encabeçada pelo prefeito, que doou 100 libras esterlinas. As assinaturas daqueles na reunião ultrapassaram a marca de 1.000 libras esterlinas. A Rainha Vitória contribuiu com 100 libras esterlinas e, mais tarde, em uma visita a Balmoral, fez o trem real parar na High Level Bridge para que ela pudesse observar os danos. Os habitantes de Alnwick conseguiram arrecadar 300 libras esterlinas, incluindo uma doação de 100 libras esterlinas do Duque de Northumberland. Várias outras cidades contribuíram de forma liberal semelhante. O bispo de Durham subscreveu 150 libras esterlinas, o conde de Carlisle 200 libras esterlinas e assim por diante, até as coletas de trabalhadores e da milícia. Mais de 11.000 libras esterlinas foram subscritos e nada menos que 800 famílias solicitaram assistência dos fundos. No total, 4.640 libras esterlinas foram pagos pela perda de móveis. Em fevereiro de 1857, o Comitê do Fundo Benevolente declarou que havia gasto 6.533 libras esterlinas e reservado 3.044 libras esterlinas para viúvas e órfãos, com o restante do fundo distribuído para a Newcastle Infirmary, 1.190 libras esterlinas, Gateshead Dispensary, 314 libras esterlinas, Ragged Schools, 195 libras esterlinas,
Outras instituições de caridade, 50 libras esterlinas. Em Gateshead, além dos danos menos sérios às janelas e à propriedade em geral, toda aquela parte da cidade, da igreja e Church Walk até o rio, situada a leste da Bridge Street compreendendo Ilgate, foi mais ou menos destruída. Toda a Cannon Street, situada no lado sul da igreja de Street Mary, era uma confusão de ruínas. As casas na Church Walk foram tão destruídas e demolidas que não eram mais seguras para a habitação humana. Quanto às propriedades na orla, as seguintes foram destruídas. 1. Fábrica de vinagre do cantor. 2. Um aglomerado de cortiços. 3. O depósito de títulos. 4. Depósito de madeira de car. 5. Manufatura de lã penteada Wilson. 6. Fábrica de motores Bullcrawig. Conjuntos de moradias populares na colina atrás do moinho e do armazém foram nivelados, bastante danificados e entregues às chamas. Do lado de Newcastle. 1. O telhado da alfândega e todas as janelas foram removidos, todas as portas arrancadas das dobradiças. 2. Entrada Broadgate e propriedade danificada em frente ao cais. 3. Entrada de Fenwick muito danificada pelo fogo e parcialmente destruída. 4. Encanadores queimam quase todos os armazéns foram queimados. 5. Shard Hornsby propriedade completamente destruída. 6. Shard Coleman totalmente queimado. 7. A Shard Pellister Eden. 8. Pimenta do Reino Eden. 9. Moagem de carvão consideravelmente queimado, propriedade na frente destruída. 10. Entrada escura propriedade frontal muito danificada. 11. O cartório de câmbio e secretaria municipal telhado e janelas quebrados, completamente desorganizados. A perda estimada, calculada alguns meses após o evento, e levando em conta os aluguéis perdidos, não foi menor que 500.000 libras esterlinas. Grande parte da propriedade estava segurada bem mais de 130.000 libras esterlinas de reivindicações foram documentadas como tendo sido feitas dentro do ano, com mais reivindicações de seguro privado não registradas no histórico oficial. Da mesma forma, muitas empresas e indivíduos não estavam segurados ou estavam subsegurados. 2 inquéritos foram realizados sobre os eventos, um no lado de Gateshead e outro no lado de Newcastle. Os principais pontos de consideração para ambos foram as causas do incêndio e a causa da explosão. Lord Palmerston, o primeiro-ministro, nomeou um capitão Duncan dos Engenheiros Reais para comparecer em nome do governo e despachou Alfred Swain Taylor FRS para investigar as causas químicas da explosão. Os jurados do inquérito descobriram que nenhuma evidência direta quanto à origem do incêndio foi apresentada. Os operários responsáveis por vários andares superiores deram testemunho de que, no final do dia, todas as luzes de gás foram apagadas e o suprimento de gás isolado em uma torneira principal. Nenhuma causa foi sugerida e nenhum progresso foi feito nessa linha de investigação. O júri de Gateshead descobriu que deve ter havido alguma falta de cautela demonstrada no moinho para ocasionar o incêndio. As evidências em relação à explosão eram de maior interesse. Foi dada uma declaração do conteúdo do armazém, cujas características mais interessantes eram 2.800 toneladas de enxofre e 128 toneladas de nitrato de sódio. Essas mercadorias estavam em vários andares e nos cofres, dispostas de forma que, no caso de um incêndio destrutivo, pudessem se misturar.
As evidências fornecidas sugerem que não havia outros candidatos óbvios como combustível para a explosão, nenhum óleo, nenhuma nafta ou óleos de vitriolo. Grandes esforços foram feitos, incluindo a publicação de uma recompensa por informações, para verificar se a pólvora estava armazenada no armazém, mas todas as evidências apontavam contra isso. Vários químicos, incluindo o químico do governo, testaram resíduos encontrados na cena, bem como poeira preta que caiu sobre os espectadores, procurando por restos de pólvora queimada, mas nenhum foi encontrado. Uma mistura de enxofre e nitrato de sódio não é considerada explosiva, embora a adição de carbono aos dois forme pólvora preta. Duas teorias científicas foram propostas para explicar a causa da explosão. Hagley Patterson, um sócio de uma empresa química em Fallin, Washington, examinou as evidências e fez testes, e ofereceu uma teoria de que uma inundação repentina de água sobre enxofre em chamas teria energia suficiente para causar a explosão. Sua teoria, meticulosa em seus cálculos, estimou que 52,5 pés cúbicos, 1,49 metro, de água teriam sido necessários, tendo uma potência equivalente a 8 toneladas de pólvora. No entanto, nenhum mecanismo satisfatório foi proposto para a entrada repentina de tal quantidade de água, totalizando algumas toneladas. Nenhuma das vítimas da explosão foi escaldada, como poderia ter sido previsto. O professor Taylor ofereceu uma teoria do gás para a explosão, na qual ele argumentou que a deflagração causaria uma pressão de gás para se acumular suficientemente rápido nas abóbadas cuja entrada era pequena e através do teto para causar a explosão. A dificuldade com essa explicação estava em acreditar que as abóbadas estavam bem seladas o suficiente para resultar em uma explosão, quando uma força mais gradual para cima do teto do porão poderia ser mais razoavelmente antecipada. O júri de Gateshead concluiu que a explosão foi causada pela interação de enxofre e nitrato de sódio, mas não conseguiu determinar um mecanismo. Eles fizeram a recomendação de que os dois não deveriam ser armazenados juntos no futuro. Eles descobriram uma completa falta de evidências de pólvora. Curta o vídeo e se inscreva no canal para receber os vídeos mais recentes assim que eles forem lançados.